bot lane, que a gente falou. Muito boa. O Ranger, que fez um final de semana, por mais que eles perderam, o Ranger, ele não que ele falhava, mas ele não era tão efetivo nos playoffs passados. Porra, nessa série, o Ranger jogou Foi muito bem. Jogou não só muito, nessa. Muito bem. Na outra também. Também, sábado. Também. Não, eu achei que o Ranger veio numa crescente. Eu imagino, né, tirando do meu rabo, né, que o começo deve ter sido difícil se entrosar, né, com esse mid-top, né, coreano, pá, não sei o quê. E assim que foi tendo tempo pra isso, as atuações do Ranger foram muito convincentes. E Ele diversas vezes, se ele não era o destaque, você via que claramente ele estava habilitando o destaque do jogo. E aí você pegou a palavra certa. Habilitador. Ele mesmo percebeu isso logo cedo no campeonato. Ele já deu várias Aprendi entrevistas contigo. falando. Muito bom, né? Caralho. Deixa eu só pedir pro Otis, manda os superchats pra mim aqui na moral, porque eu dei um F5 sem querer e eu perdi os superchats que estavam aqui na tela e eu tenho que ter um monte. A gente vai. Hoje é um dia que a gente vai falar de final, mas a gente vai falar com vocês, que é a comunidade que segue a gente, podem ficar tranquilos. Então, sim, um habilitador. E ele falou isso várias vezes, que ele tem que... E ele deu sorte também nesse sentido, sorte entre aspas. Todas as vezes que ele tentou jogar com picks tipo recentes, Viego, Lissin, isso não deu muito certo pra ele. Porque a característica do time era que dentro desse meta que permite, por isso a sorte, ele era essa pessoa que possibilitava o jogo dos outros florescer. E isso foi muito real, enquanto o jogo do Hit e do Lava estavam florescendo de uma forma bem legal. O que acontece, mais próximo desse final, inevitavelmente no domingo, né? Que a gente não vê esse jogo florescendo tanto, muito pelo contrário. Aí eu acho que sim, pega um pouco do emocional, seria a minha hipótese para os dois coreanos. Mas aconteceu nessa série que a Los Grandes perde para a PEN, também um pouco do lado da PEN, mas muito mais a Los Grandes, erros que não são comuns de playoff, tá? O Lava, ele tomou 3 pick-offs seguidos, ele induziu, na verdade 2 induziu um outro pick-off, o Hit tomando pick-off, cara, são pick-offs demais, se você pegar o jogo e só assistir, tipo, vamos ver o que tá acontecendo. Mas rolou pros dois lados, por exemplo, teve uma hora que Eu falei, pros dois lados. O Bivoy levou um pick-off no jogo 3 e acabou. Literalmente, a série, o jogo que ele morreu lá no mid, que na jogo verdade, 3. é que na verdade, vamos ser sinceros, não foi um pick-off, porque quando você tá de Zaya com tudo up, o que você mais quer na sua vida, é que o cara engaje em você. Porra, mas ele tava sozinho, cara. Não, então. Sozinho. Eu entendo, mas Contra, tipo, 3 bonecos com CC. ainda assim, chefe. O que você mais quer naquele momento é que o cara te engaje de Zaya. Ele Você gastou quer muito. tudo e sumiu, tá ligado? Sim, infelizmente. Ele saiu vivo, mas depois ele saiu pra fora da fight. Ele morreu. Não, ele não morre de cara. Ele sai. Não, ele sai e aí depois vão Depois atrás dele e ele refight, morre. ele... Não, eles Porque ele sai pra Kuamnia. Isso. E aí dá um flash atrás dele e ele explode. Sim. Porque ele sai com sutico de vida, assim. Eu entendo. É que esse caso específico, eu acredito que ele pensou no que ele tava fazendo. Por mais que seja uma péssima decisão. Eu assisti várias vezes. É que os outros são, tipo... nonsense. Os do Lava são... Estou andando no rio sozinho. Meu Deus, tem um cara aqui, eu não percebi. Não, tem uma hora na bot lane, só que avançadaço, lá na trimoita dos caras, que morre ele, morre o Lava, depois vai o Hirit. Ô, vocês mataram meu amigo, me mata também, por favor. Então... A gente tá aqui na eu não sei amizade, se- a gente eu quer ir junto pra tela cinza. Eu perguntei pra o Stardust também na entrevista que eu fiz com ele exatamente isso. Eu falei assim, você acha que o pessoal sentiu o psicológico, os brasileiros e principalmente os coreanos? E a resposta que ele me deu, ele falou assim, cara, sentir pressão é o status natural do competitivo. Mas se você algum dia tiver o seu desempenho profissional afetado por pressão, você tem que parar de ser profissional. Foi o que o Kioma falou ontem, né? Que pra ele nunca sentiu pressão porque ele queria... Foi o que o Stardust falou. Ele falou, se eu souber que algum Mano. jogador meu sente pressão e isso altera... Por sinal, eu sei que às vezes nosso público muda de acordo com o assunto. Você que tá aqui de LoL e não viu o papo com o Kioma ontem, cara, pelo menos os cortes... cara. Top 3 podcasts de todos os tempos aqui, tá? Na minha opinião. Cara, ele mano, as paradas dele, a maneira como ele planeja a vida dele pra ser um jogador melhor é surreal. Dele falando sobre usar o smartwatch pra ver como tá o batimento cardíaco, pra saber se o corpo dele estava preparado pra entrar pro jogo. Mano, isso é genial, mano. Você gostou, né? Você assistiu de casa, mano, curtiu. inteiro. Ontem eu tava trampando e vendo vocês, às vezes ficava ali no chat, batendo com a galera. O chat tava super divertido ontem. Ontem tava, a gente pegou uma galera comunidade- muito técnica. Cara, porque vocês falavam de umas paradas que eu não entendia porra nenhuma do que vocês estavam falando. porque tem hora dos papos que a gente entrou numa vibe muito técnica. Quando a gente começava a falar Os frames, Eles seguraram, tá? Eles seguraram. do movimento... subdash
dash invertido ao contrário, dado com o cotovelo. Mas, Porra, mas ainda foi bem simples o que foi falado. Foi, ali, tá? foi. Tava Não, no nível, não, tava pra- arranhando a superfície. Não, pra mim não dá. Já deu uma aprofundada. Teve uma hora que eu me perdi. Teve uma hora que eu não consegui. Porque assim, eu assisto muito, só que eu não jogo muito. Então teve uma hora, até que o Igor falou, ele começou, aí eu tava entendendo, quando ele foi pra um negócio mais denso, ele falou, tô falando japonês. Eu falei, agora você me perdeu. Nessa parte aí, Eu você me gosto perdeu. bastante. Não, Mas- mas foi incrível, tá? Principalmente a questão de pressão, de maneira de encarar. Que ele fala assim, foi muito louco, ele encheu a boca pra falar e você vê claramente que era isso. Quando você vê vídeos antigos do Kyoma, ele tá realmente assim, em estado semblante tranquilo de quem tá pronto pra jogar a parada. Que ele falava assim, cara, eu não, é que ele fala, eu ia pra ter prazer de desfrutar o momento de jogar com o cara. É um cara dos mais foda. Eu me dei isso aqui. Não tem por que eu ficar preocupado com o que vai acontecer depois. Pô, isso é muito bom, mano. Então, é porque, assim, eu entendo o ponto da pressão, mas entendo também que é uma cultura diferente, gente. Total, total. Pros coreanos, o pouco contato que eu tive com eles, com os vários coreanos, pra eles, eles assumem uma atitude em relação ao Brasil e à Liga Brasileira de muita superioridade, não porque arrogância, mas porque eles faz parte do se autoafirmar no jogo, se autoafirmar mentalmente. Tipo, eu vim aqui pra ganhar. Nada mais importa, eu vou fazer meu trabalho, eu vou ser melhor. E isso vem cultural deles também, de não ter tanta essa coisa de pressão, o bench. Pra eles só vai e faz, você tem que Então, ser forte o suficiente pra Porque tancar. assim, quando eu te falo, Na cabeça deles. o Lava tá vindo pra cá, jogar o CBLOL, me parecia que era tipo assim, vamos jogar o Interclasses. É nós três, fala assim, tá faltando um player. Então, Shaquille O'Neal. eu sou amigo do Ronaldinho Gaúcho, ele vem jogar com a gente. Aí vão falar, não, mas o Ronaldinho Gaúcho jogava bem faz 5 anos. Mas, irmão, a hora que a gente chegar no nosso Interclasses, Mas ele é não que vai é deixar isso, ninguém A jogar. diferença Eu é acho que era o Ronaldinho Gaúcho saindo do Atlético, porque ele tava jogando ainda, pô. Eu acho Ele não que parou. a gente não pode fazer essa comparação porque, velho, o LoL, o jogo é jogado, né? Então, assim, o Interclasses, realmente, qualquer ex-jogador ia deitar, só que os caras são profissional aqui, pô. Por mais que a Não, gente seja a região Não, mas ruim... aí que tá. Eu tô aqui, Tem game eu tô pra aqui caralho, falando pô. a questão do papo e da mentalidade do que a gente sempre leu na internet. As pessoas falavam, como que, sei lá, o Zé brasileiro vai jogar contra o Kim coreano no MSI, vai ser destruído no mid. A gente percebeu que não é bem assim a vida. É porque, vamos lá. Eu tô aqui, na verdade, exaltando o jogador brasileiro, tá vamos ligado? partir O problema não é a lane phase, o problema é depois. Então, Sim. vamos pra parte mais técnica da coisa. Isso já foi discutido bastante. Mesmo em ligas superiores, quando tem essa discussão, eles colocam que é muito difícil, na hora que você quantifica a força de um jogador pra partida perder ou ganhar, você colocar, são 5 jogadores, eu vou excluir comissão técnica, vou jogar só os jogadores agora, tá? Cada um tem responsabilidade inicial de 20% da sua vitória. Sim. Se você for olhar de uma forma super... mas o carry... Tá bom, vamos colocar 20% pra cada um. Tá bom. O quanto você acha que um cara muito bom aumentaria esses 20%? Pra quanto? Quanto você acha que ele colocaria esses 20%? 25. A galera fala que discutindo, vários coaches discutiram muito tempo, 2 a 4%. Seria, sei lá, o cara incrível, 22, 24% de chance que ele aumenta. A não ser que o cara do outro lado não esteja fazendo nem o básico dele. Sim. Não esteja fazendo 20%. Você tá jogando contra o mid laner medíocre, que era responsável por... que seria o básico, né? Você farmar direitinho, você se posicionar, causar o dano que você tem que É o causar. Renan Felipe no top substituindo o Lep na... Aí ele vai dar o quê? 1%. Em 2014. O cara com 20 já dá um 19 de gap. Então, quando a gente usa a expressão gap, ela é justamente isso. Ela é diferença. Então, se o mid laner brasileiro for muito mal e o cara fizer um pouquinho a mais, isso se torna um universo a mais. Aham. Então, tem isso. Eu acredito que aqui, os laners, laning phase, eles não são tão piores. São piores, sim. Mas, de novo, o laning phase é uma coisa muito mais fácil de corrigir do que o depois que o Shep colocou. Sim. Porque o depois, ele envolve criatividade, ele envolve Tempo sinergia de de equipe, resposta. envolve tempo de resposta. Confiança. As variáveis, quem falava muito isso era o Revolta. Que no começo do jogo, você consegue controlar muito mais coisa. Tipo, level 1, a laning phase. Quanto mais o jogo vai entrando no mid-game, mais variáveis vão entrando na conjuntura e não tem como controlar. Você tem que reagir, você tem que adaptar. Isso é parte, tem que ter decision making baseado em situação. Então, eu acredito que sim. Obviamente que um jogador... E aí entra a parte deles não terem executado tão bem, não terem dado esse diff. Sim, eles não deram esse diff. Não deram. Mas
Se você for olhar o começo... Fizeram ótimas apresentações, mas assim como outros mídias brasileiros, Mas não deram esse split split foi incrível. na hora que importava. Porque se você olhar o split regular, a maioria dos jogos, qual que era a situação da Los Grandes? Mesmo nos jogos que eles estavam um pouco atrás em kill ou em mapa, O farm você também tinha Hit e com farm e Lava, perfeito. mais que perfeito, tipo, fazendo muito bem o básico. Sim, E isso sim, chegava sim. num ponto que habilitava a Los a jogar uma teamfight que eles deveriam estar atrás mais tranquilos, lutarem e ganharem. Tanto que a play Los Grandes, na minha cabeça desse campeonato, eu escolher um modus operandi, o que eu sempre lembro quando eu lembro de Los Grandes, era justamente uma fight que às vezes era pra um Drake ou uma torre. Aos 23 minutos eles ganhavam, faziam um Baron, sufocavam o jogo, acabou. Era isso. Quase todo jogo, pode olhar. Se você pegar os jogos que eles ganharam. E não necessariamente você vai conseguir fazer isso contra todos os times. Sim. Você não vai ter essa luta de 22, 23 minutos. Aham. Só com os times que estiverem menos organizados. Agora, que estiverem um a pouquinho mais parte que é atrás. a ironia máxima, e por isso que a gente entra no primeiro assunto, que é responder, talvez o primeiro questionamento, que era se vai rolar mudanças na Luz, é que a gente tem um jogo, uma série de 5 jogos, que pra ser bem sincero, era pra ter só 3. Que Era pra ter o sido último 3 a 0. jogo. Tanto que eu achei muito engraçado, chefe. Porque na hora que esse jogo 3 acaba, passa pra mesa de análise, dá pra perceber claramente na face do Lupe que ele tá, tipo, que existe uma briga interna do que ele vai falar e do que ele quer falar e do que ele pode falar. Porque ele tava, tipo, incrédulo, ele já tava, tipo, esse jogo aqui provavelmente vai ser 3-0. Dá pra perceber isso A na gente cara já dele. tava, né? A gente já tava antes, todo mundo. Acho que vai acabar aqui, pá, que a gente se comunica quando Ele acaba. segurando pra não rir, que, tipo, o que acabou de acontecer, Porque cara? é isso, o Bivoy morreu que não uma batata no meio, acabou o jogo, tá ligado? Então, era pra terminar em 3 jogos, provavelmente. Se tudo fosse jogado. Então, teve também erros da PEN nesse sentido. Mas, a parte que é a mais interessante é que quando chegou no 5º jogo, quem pra mim foi diferenciado foi o Dinquedo. Porra, Que é Dinquedo- justo. Então, O Dinquedo merecia um estátua daquele você Flash não- Tivers, cara. Mas você não acha isso, no mínimo, irônico, né? Pela ideia? Sim, Porque sim. a contratação do Lava, teoricamente, era a maior contratação do CBLOL até hoje. É. Pelo que se coloca em perspectiva. E justamente no jogo mais importante, que era o Vai ou Raja para os dois times, foi justamente um brasileiro que sobressaiu. Sim. Então, mérito do Dinkas? Com certeza. Mas isso leva à próxima ideia. Que, claramente, assim, isso também tem um pouco de inside info, mas misturado, que claramente eles não engrenaram como deveriam, a Luz. E se eu tivesse que chutar o que possivelmente vai acontecer, algumas coisas eu teria certas. Primeiro, vocês acharam, concordo comigo, O quê? que a direção... A A direção Luz- foi bem? A direção da Luz foi bem? O que eu acho da Luz? Sim. Eu acho que o time Los Grandes não vai querer mudar de jeito nenhum. O time. Isso. O time vai fazer de tudo no mundo pra não mudar. E eu realmente não sei como é que vai ficar as cabeças dos coreanos, né? Isso. Pra eles ficarem ou não. Mas, sinceramente, eu acho que a Luz fica igual. Próximo split. Então, a direção vocês concordam que foi bem no começo. Sim, E eu acho que eles 100%. vão bem nessa também. Quem que é a peça que eles não vão abrir mão se eles forem bem? a bot lane deles. Stardust. Também. Você tem, não, mas tem um dos... Se você tivesse... Se me falasse, escolhe um dos 3 coreanos pra manter. É o Stardust. Eu escolheria o técnico. 100%. Porque claramente ele já se entendeu bem com o Ranger de muito longa data, com a bot lane, que confiam no cara. Sim. E aí você teria que mudar uma coisa ou outra. Dos outros 2, nenhum deles correspondeu à expectativa, de fato. O Hit, eu acho... O Hit, vocês falam de jeito diferente. Hirit. Né? Vocês falam Hit, eu tenho muita dificuldade. Eu, na minha cabeça sempre foi Hit, porque eu sempre li desse jeito quando eu li o nome dele em Antes outras você ligas. falava Hairit. Não, Falava, pode ver o nosso Falava. programa É antigo. porque era só na minha cabeça, eu nunca tinha ouvido, eu só lia. Entendi. Eu acho que ele não foi da expectativa de fato, mas ele é um jogador experiente, ele é um jogador que Acostumado a passear pelo mundo. top laner você vai ter que pegar de fora, é meio difícil. Não sei, eu tenho a sensação, por mais que tenha o bagulho do Ridan lá, que assistiu e tudo, eu tenho a sensação de que ele é mais fácil de manter. Agora, o caso do Lava é um pouco mais complicado. Primeiro que, chutando, eu chutaria que o salário do Lava é maior do que o Hit. Eu tenho certeza. Assim, eu tenho uma certeza vindo da minha bunda. Mas eu tenho certeza. Então, eu né? tenho... Assim, se eu tivesse. Agora, assim, ó, apareceu o ceifador na sua frente e falou assim: você tem que escolher quem tem o salário maior. Se você errar, você morre. Eu falo Lava. Eu também tá ligado? acho. Eu Né? também acho que não é um pouco maior. Eu acho que é bem maior. Porque um cara tava em atividade na LCK, né? O outro já tava aqui, ali. Beleza. Tem essa. Segundo, internamente, eu não sei se era estratégia
Eu não sei se era de propósito. Mas esse negócio de ficar jogando com 1 bilhão de pix... Eu não acho isso legal, não. É bonito, mas eu não acho legal. Então, mas aí é que tá, porque era uma pergunta que você podia fazer, que eu esqueci de falar, que eu falei, lembrei agora. Você fez, na real, você fez essa pergunta. Eu fiz. Só que... Eu fiz pro NEC. Então... Que me cheira, baseado na minha experiência, muito menos do técnico e muito mais do jogador. Porque não é normal o técnico elencar uma pool, quando a gente faz o planejamento, Com certeza. elencar uma pool gigante. Porque isso, legal, você consegue, é bonito e, entre aspas, resolve certos problemas de uma forma mais tranquila. Por exemplo, você entra numa situação de draft que o seu pick seria suboptimal pro mid. Se o cara inventa um Lee Sin mid, beleza, pode resolver. Mas quando você começa a ter, sempre que inventar uma solução para a situação, fica complicado. Por Porque exemplo... você tá fugindo de um problema. Você não tá... Porque assim, o meta, ele existe porque ele é forte. As pessoas estudaram, pensaram, viram o que é, calcularam matematicamente, e tem tudo, e esses 3, 4 campeões são muito bons. E você vai jogar nele porque o jogo favorece. Se você jogar com 16 bonecos, assim, ou... Tem várias opções. Ou tá muito fácil... E você vai esmurfar, né? Que era o que tava acontecendo no começo, pra ser bem sincero. É muito fácil, foda-se, vai jogar qualquer merda. Ou você tá tendo que corrigir um erro do time, tipo assim, velho, eu preciso jogar com isso porque senão vai dar merda. Né? Que, por exemplo, aconteceu muito com o Redbert. Quando tava com o Maguinho e ele ia lá, pegou um Pyke, pegou um Bardo. Pra você vai fugir pra um negócio pra tentar corrigir. Seja individual ou seja geral do time. Ou é, tipo, sei lá, uma coisa mais de... Cara, vontade do jogador. É fã do Takeshi, fica assistindo aquelas lives Então, lá, sem sentido. Mas assim, quando que eu acho que isso Malfit pega? Só para o jungle. pessoal entender. Não é ruim o cara ter essa ideia de ser o cara dos picks. Mas quando você vai treinar, você tem que treinar, sei lá, você poderia treinar o core do seu draft aqui, várias vezes. E aí você acaba tendo que treinar o core do seu draft com variações máximas, porque Sim. o cara vai te levar para outros caminhos. Quando que a gente consegue ver isso? Falar, dá um exemplo. O jogo de Gragas parecia algo estranho, ele não parecia tão à vontade com o campeão Gragas, por mais que fosse boa na situação. Questão de posicionamento, como ele encarava o jogo. O Ione, que ele errou várias vezes o ultimate, por mais que ele tenha dado uma excelente ultimate no Baron, que praticamente garantiu o jogo que Elas Grandes... um dos jogos que Elas Grandes venceu, acho que foi o 4, que ele tava de Ione e ele lutou todo mundo no Baron. Acho que foi o 4. Foi o 4. Foi o pre. Não, foi o 3. Foi o 3? Foi o 3. Eu não lembro qual dos dois Eu que foi. acho que foi o 3. Teve um que ele fez uma excelente play de Ione dentro do Baron Pit, legal, que tinha um Kennen e ele entrou antes. Mas em geral ele não tava fazendo plays legais, você via que o cara não tava tão à vontade. Então, esse tipo de coisa deixa essa dúvida pra mim se seria da diretoria, eu acredito que o desejo é, porque, cara, você trouxe o cara pra cá e tal. Mas será que como que o time tá se sentindo? Como será que o Stardust pensa? Como será que os outros brasileiros pensam? Como será que até o Hit do Top pensa? Será que eles pensam que foi algo do jogador, que é algo que dá pra melhorar, algo que dá pra mudar? Porque com o salário do cara você pega quem você quiser, tá? Pra ser bem sincero.